Boa tarde, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo, mas lembre-se, o ano novo quem faz é a gente, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de enxergar a vida, né, com as nossas ações. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Nós vamos falar hoje sobre um produto que eu amo muito e que a maioria das pessoas pensam que é só para terceira idade, mas a gente hoje tem crianças, tem jovens precisando muito do nosso colágeno tipo 2. Mas antes de nós chegar lá, nós temos que entender o que é que a gente tem na mão. E para nós entender o que tem na mão, antes, primeiro eu quero agradecer, né? As pessoas que me deram esse apoio, essa formação na minha vida, porque primeiro a gente tem que agradecer a Deus que nós vencemos 2021 e que estamos com saúde, porque usamos suplementações, né? Porque usamos suplementações, isso tem que ficar bem claro para todo mundo, porque tive duas pessoas do meu ciclo, meus familiares com Covid, não pegamos Covid, cuidei delas, passei um ano correndo com pessoas de terceira idade. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas não entenderam até hoje a necessidade da suplementação. E eu quero muito que vocês entendam alguma coisa sobre o que é que nós temos na nossa mão. Nós temos na nossa mão uma empresa fantástica, maravilhosa, né? Porque ela é uma empresa muito sólida. Eu não vou ficar falando uma coisa que vocês vão ouvir hoje, depois que nós terminarmos aqui, vocês vão ouvir a apresentação de negócios, vocês vão ver o quanto a nossa empresa é sólida, o que corporativo fantástico que a gente tem e que produtos de altíssima qualidade. A nível nacional, América Latina, eu desconheço uma empresa que tenha produtos de nutrição com tanta qualidade quanto os nossos, produtos em gerais da empresa com tanta qualidade quanto o nosso. Top de mercado, com substâncias dentro de cada produto na crista da onda, ou seja, os mais. E nós temos um mercado imenso na nossa mão. E basta nós entendermos quem precisa de tudo isso. Se nós entendermos quem precisa daquilo que nós temos, é a maior parte que nós vamos vencer dentro desse trabalho. Então, vamos entender que o mercado hoje está pobre, que o mercado hoje ele está com muitas pessoas desempregadas, então a gente pode dar essa oportunidade para elas. As pessoas estão muito estressadas, elas precisam mais do que ninguém um meio, né, de fazer esse trabalho. Nem falo como muitas pessoas, eu não gosto de marketing, nem vamos entrar, porque é pessoa que realmente não entende da ferramenta que tem na mão. Mas vamos entender que nós precisamos da Jean Rosé, porque ela tem produtos de excelente qualidade que faz falta para nós no nosso dia a dia. O Brasil é o quarto maior mercado de saúde, beleza, né? Principalmente de beleza e cuidados pessoais. Nós só perdemos pelos Estados Unidos, China, Japão e depois o Brasil. Este ano que passou, gente, no 2019, só no primeiro trimestre tivemos um aumento de 7%. E pasme, que eu vou mostrar para vocês agora o mercado de saúde e nutrição, aquele que eu sou apaixonado, porque a nossa Jean Rosé, ela tem vários segmentos. Nós estamos aqui falando que nós somos o quarto mercado no mundo de cuidados pessoais, que está ali, ó, cosmético, perfumaria, né? Agora, olhem só, gente, mercado mundial de vitaminas, suplementos alimentares, de acordo com a Euromotor, o que eles... 10 bilhões de dólares aumentou em 2019. Foi registrado um crescimento de 7% no Brasil, né? Atingindo o Brasil 6,6 bilhões só de suplementação, vitaminas. Esta Covid veio a dar um up
no nosso mercado, né? E nós temos o nosso Imunovit, que é carro-chefe, entre diversos outros que nós temos, mas nós temos, então, nas nossas mãos, saúde, beleza, nutrição, bem-estar, produtos para uma vida, para uma qualidade de vida muito maior e melhor. E vamos passar para entender o seguinte: nós morremos pela boca, como vivemos pela boca. Nós morremos pela boca quando a gente come muita gordura, né? Muitos alimentos com conservantes, muitos alimentos pré-preparados, muitos alimentos que não têm vitaminas nem minerais. Morremos pela boca quando deixamos de usar no mínimo 2 litros de água por dia. Muitas pessoas perguntam no meu particular: tia Estela, enxaqueca, até as 10 horas da manhã, no mínimo 2 copos de água, até as 10, ou seja, 2 garrafinhas de água até as 10 e as outras 2 ao longo do dia. Nós somos resultado de uma má nutrição. E vocês vão ver que essa má nutrição, ela vai deteriorando as nossas células, fazendo com que a gente tenha cansaço, falta de energia, a gente começa a ficar obeso, porque a gente tem uma fome que a gente nunca distingue que tipo de fome é. Porque uma hora parece que é um doce, uma hora parece que é um salgado, às vezes, a maioria das vezes, uma água bastava, mas a gente acha que é fome. E aí a gente vai desenvolvendo mais de 70 doenças que hoje vêm a partir de uma má nutrição. E isso está em tudo que matéria, em tudo que é jornal. Se vocês pararem e ler, tem revista, tudo está saindo e mostrando que nós somos o resultado daquilo que colocamos para dentro, ou de mais ou de menos. E o que nós colocamos de menos? Vitaminas, minerais e aminoácidos. Por isso que a gente precisa suplementar. Porque os próprios médicos, né, e através desse livro, que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você, ele mesmo fala que a medicina está passando, graças a alguns médicos e ao nosso trabalho de cada um de vocês, de levar suplementos nas casas das pessoas, de mostrar a necessidade de usar o suplemento. Os médicos hoje, eles falam que eles são treinados apenas para cuidar farmaceuticamente, ou seja, quimicamente de uma doença, né? Apenas 6% dos médicos formados no mundo hoje tem algum treinamento formal de nutrição. Né? Eu sempre brinco com 2 médicos, amigos meus, em nutrição vocês não discutem comigo, vocês são bons em medicação. Em nutrição, vamos lá, quem tem mais treinamento de nutrição do que vocês sou eu sempre brinco com eles, né? Então, usar medicação deveria ser um último recurso nosso. E, infelizmente, isso, para a nossa população, é o primeiro recurso. Cabe a nós, a você aí que está me ouvindo, a cada um de nós, reverter esse quadro. Porque se nós explicar para as pessoas a necessidade que a gente tem de cada coisa, de cada tipo de suplemento, que por melhor que a gente coma carne, arroz, feijão, verduras, a gente jamais vai conseguir dar para o corpo o que a gente precisa. Então, as 3 formas, as 3 bases de se cuidar de uma saúde é comer saudavelmente, mais frutas, mais verduras, falem 10 frutas e legumes por dia, 90% não consegue isso. Fazer exercício, a maioria não tem tempo. E suplementos de alta qualidade, que é isso que nós temos nas nossas mãos diariamente. Entendendo que tudo parte do nosso intestino, que esse é o maior órgão que recebe tudo que se coloca para dentro, ali que está o nosso sistema imunológico, ali que tudo vai ser transmitido através da nossa corrente sanguínea para as nossas células,
para elas poderem se duplicarem corretamente todos os dias, sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhum tipo de carência, a gente tem que entender o porquê que precisamos de tanta suplementação, porque somos formados por mais de 10 bilhões, de trilhões de células, quer dizer. E é isso, a gente tem que entender que elas necessitam de vitaminas, minerais e aminoácidos. Por exemplo, esses 10 trilhões de células, elas trabalham, cada uma é de um tipo de célula, e elas trabalham integradamente, cada um fazendo sua função específica, mas de uma forma super integrada. Então, o nosso corpo, ela tem, são aproximadamente 130 trilhões que vão fazendo formas e funções específicas, as células dos músculos, as células dos músculos do esqueleto, né? Da nossa pele, da nossa superfície de pele, dos nossos neurônios. Então, se a gente for olhar para o nosso corpo e como ele funciona, nós temos diversos sistemas. Nós temos o sistema vascular, o sistema respiratório, né? O sistema digestório, nervoso, o endócrino, o excretor, né? Que é rins, a vesícula, fezes, né? O urinário, o esquelético, muscular. Cada um tem a sua função específica, mas é como uma engrenagem, é como aquela correia de bicicleta. Se um daqueles dentinhos da correia não tiver bem regulado, se um daqueles dentinhos não tiver com a sua suplementação correta, vai faltar, porque daí não consegue integrar todo o sistema nosso na nossa vida. Então, é por isso que suplementar nunca é demais, principalmente quando a gente tem qualidade de suplemento, porque os nossos suplementos, a maioria deles, a 90% dos nossos suplementos são naturais, então não tem uma contraindicação. Né? Entendendo que nós somos cópia da cópia todos os dias, se a tua célula tem um problema, ela vai repetir esse problema, né? Se cada vez aquele problema vai se tornar maior, a gente tem que colocar na nossa cabeça e das pessoas que nós amamos a necessidade de suplementar. Então, de acordo, né, com hoje tem também a medicina anti-envelhecimento, porque a gente vê que as pessoas estão vivendo mais, bem mais, né? Mas elas estão vivendo com muita dor, com muito estresse, com muito cansaço, com muitas doenças, com muitas dificuldades. Então, para a gente ter um envelhecimento mais saudável, uma longevidade, onde a gente consiga caminhar, se locomover, fazer as tarefas básicas, né, do bem-estar da gente, é necessário que a gente saia de uma atitude passiva para uma atitude bem ativa em relação à nutrição, a usar suplementação. Então, olha só, os níveis médios, isso é uma reportagem, tá? Os níveis médios de minerais nos solos agrícolas caíram em todo o mundo. Nossa comida perdeu de 20% a 60% dos nutrientes. Então, o bife não tem o que a proteína que deveria ter, ou seja, a proteína hoje ela já está bem modificada, né? Tudo tem muito fertilizante, muita parte química, os nossos solos estão extremamente desgastados. E a reposição que estamos fazendo é muito mais para combater determinadas pragas do que para realmente deixar o solo saudável. Se a gente for na maioria das fazendas, você vai ver que a reposição é baseada em 3 elementos. Calcário, né? Aquele outro para ajudar a crescer muito rápido, o que é a ureia, certo? E um adubo, uma mistura de adubo, né? Qualquer, entende? Então, nós precisamos de
alimentos de ajuda de suplementação para equilibrar, para combater todos esses, o nosso mau hábito de alimentos e para combater toda essa poluição ambiental que a gente tem, desde o alimento até ao nosso dia a dia, né? Então, vamos entender o que nós temos na mão. Nós temos nutracêuticos, né? Todos eles liberados pela Anvisa, todos eles com elementos tops, com uma composição extremamente, vamos dizer, de ponta, de excelência, né? O termo nutracêutico, ele vem da combinação da palavra nutrição e farmacêutica, porque daí está numa forma, né, mais fácil de ingerir, né, e mais fácil de o corpo absorver. Então, porque, como diz aquele seu médico, não sabe, se eu precisasse de vitamina B, aquele B do burro, B12, né, eu teria que comer 8 quilos de milho por dia, vamos dizer, se fosse para mim tirar do milho. Nem um cavalo come isso por dia, ele morreria estufado. Então, nós temos uma linha de nutracêuticos fantástico dentro da Jean Rosé. Nutracêuticos que são para eliminar toxinas, eliminar toda essa parte de química, todos esses conservantes, esses corantes, né? Que é a nossa aloe vera e a nossa clorela. Nós temos para aumentar, né, a assimilação da vitamina D e a vitamina C, que é a rainha. A vitamina C é a rainha de todas as vitaminas, como o magnésio é o rei de todos os minerais. Se tu não tiver magnésio que chega dentro do teu organismo, e o nosso país é extremamente pobre, então os alimentos também não têm, os outros vamos dizer, minerais também não ficam dentro do corpo. É que nem a vitamina C. Se a vitamina C não tiver correta dentro do teu corpo, a vitamina B e as outras também não vão ficar. E nós temos ômega, nós temos as cápsulas para a nossa saúde de pele, cabelo, unha, né? Tanto masculino como feminino. Nós temos a fantástica maca peruana, que já está dando resultado na nossa equipe aí, já tem bebê vindo a bordo. Nós temos a nossa K2, que vai tirar todo o cálcio que está no lugar errado, que está nas nossas veias, nas nossa circulação, em vez de estar nos ossos e nos dentes. Tá? Nós temos um ômega 3 fabuloso de se tomar. E nós temos o colágeno tipo 1, tipo 2, né? Nós temos o chá Renault, que é fantástico, mas os outros 3 chás, não dá para falar porque são muitos produtos. Então, nós temos que entender que a Jean Rosé tem solução para qualquer tipo de problema, ou seja, para melhorar a nossa qualidade de vida, equilibrar o nosso organismo, os nossos produtos são de excelência. E nós vamos falar agora, né, sobre o colágeno tipo 2. Então, o organismo humano passa por diversas fases. Né? A infância é que nem aquela história, a gente nasce precisando de alguém que cuide da gente, careca, sem dente, né? Toda uma infância que a gente é ensinada a se movimentar, a usar, a se alimentar. Depois vem a puberdade, que é aquela fase onde a gente começa a ter muitas transformações hormonais, né, para um crescimento, e a maturidade ou estabilização. E depois disso, né, se a gente tiver com o corpo bem nutrido, essa parte da maturidade ou estabilização seria, vamos dizer, os nossos anos dourados. E depois nós vemos com o envelhecimento. O envelhecimento é marcado por várias mudanças, mas é terrível a quantidade de mudança que dá dentro do nosso organismo, porque a gente não percebe elas. Por exemplo, a tua deficiência de cálcio, teus ossos fracos, tu só vai perceber quando você caiu, quebrou, e aí você vai ficar um tempo enorme, né?
No início, essas mudanças, então, elas não, a gente não percebe, porque elas são mudanças que às vezes demoram 5, 6 anos, 10 anos para aparecer. Essas evidências dessas mudanças vão gerando algumas doenças crônicas, porque às vezes essas doenças crônicas depende lá também das nossas raízes, de quem foram nossos pais, de quem, né? E tem uma outra coisa ainda que as pessoas falam muito, que, meu pai era diabético, eu também sou. Na verdade, quem não nasce com diabetes tipo 1, quem tem diabetes tipo 2, ele se torna diabético pelos hábitos alimentares adquiridos desde a infância. Então, seu pai comia muita gordura, a mãe comia muita gordura, o filho vai comer, os netos, né? Se não tiver alguém para mostrar, vai ser a mesma coisa. Então, essas evidências vão indicando muitas doenças crônicas na nossa vida. Vai alterando muito a nossa estabilidade, nosso estilo. E tem muitas coisas que interferem bastante, como, por exemplo, fumar, álcool, né? Sedentarismo, o estresse. Por exemplo, gente, esse estresse da Covid que deu no ano 2021 e que continua 2020 e que continua em 2021, deu um aumento da ingesta de álcool imensa nas pessoas, gerou um estresse, né? E não tem o que fazer, a não ser o que, graças a Deus, muitos começaram a fazer, que é procurar suplementação. Então, a osteoporose, né, é uma enfermidade que dá no nosso esqueleto. Causa várias falhas multifuncionais, né? Muitos fatores fazem a gente ter esse tipo de problema. É caracterizado principalmente por uma redução da massa óssea, né? Uma deterioração muito grande, né? Do que das nossas cartilagens, né? Uma fadiga, uma fragilidade, né? Uma suscetibilidade muito maior de quedas, de fraturas. E o homem também tem, mas a maioria disso são dessa parte de queda, de diminuição por causa da grande diminuição dos hormônios de do colágeno, do estrógeno, a menopausa, acelera muito mais ainda a nossa perda óssea, da massa óssea. Então, é por isso que, geralmente, as mulheres têm mais problemas, ou seja, aparecem mais mulheres com problema de fraturas, certo? Então, entre as doenças articulares, tem a osteoartrite, que provavelmente evoluiu, né, nessas décadas, episódio de dor que chega a uma perda da função muito grande, né? Uma degeneração da cartilagem, vai dando um enrijecimento. E até então, né, os médicos dizem que não existe cura para isso, né? Existem formas de a gente fazer o quê? Uma redução dos sintomas, principalmente do sintoma principal, que é a inflamação, né? E eliminação dessa dor e ajudando na mobilidade, ou seja, as pessoas conseguirem se movimentar. O nosso colágeno tipo 2 é excelente, porque ele vai fazer um trabalho fantástico. E a cartilagem presente em cada extremidade, como diz o gaúcho, em cada articulação, ou seja, em cada junta, como o gaúcho fala, 60% dela é constituída de colágeno tipo 2. Né? Por essa razão, essas inflamações crônicas trazem uma fraqueza muscular, traz um envelhecimento, o sobrepeso faz com que essas pessoas tenham mais dor ainda, ou obesidade, né? Então, por essas cartilagens estarem enrijecidas, esse líquido sinovial não fazer o trabalho, esse desgaste gera uma inflamação e muita dor. Então, estima-se hoje que a população, a partir dos 50 anos de idade, a população hoje
toda ela tem um tipo de degeneração, né? Então, tem muitos estudos que já comprovam que o colágeno tipo 2 pode reduzir a secreção de uma enzima que ataca a cartilagem, melhorando, então, o quadro inflamatório. E o nosso colágeno, ele não é só colágeno tipo 2, como está cheio nas farmácias por aí. O nosso colágeno, ele ainda tem cúrcuma, ele tem zinco, e depois eu vou mostrar para vocês o que mais. Então, vamos lá. Responsável, então, pela firmeza, da elasticidade para segurar todo o nosso corpo em pé, né? O nosso colágeno está presente também na nossa pele, em qualquer lugar. Então, se você me disser assim, mas esse colágeno só serve para cartilagem? Não. Ele também vai ajudar cabelo, pele, certo? Unha. Ele também vai ajudar essa parte, porque ele tem na composição dele, além do colágeno tipo 2, outras substâncias que vão ajudar muito. Então, presente nos nossos ossos, nós precisamos ter, para segurar essa estrutura nossa, e para manter a integridade de tudo isso, dos músculos, dos ligamentos, de todas as articulações, nós precisamos entender a função de cada colágeno. Nós temos, por exemplo, o colágeno tipo 1, que nós temos no sabor maravilhoso de morango e de abacaxi, né? E esse colágeno hidrolisado é indicado para manutenção da saúde mais da pele, é uma proteína também extraída de osso e cartilagem de animais, como frangos, etc. Pé de frango, que é muito usado, que o japonês come muito, por isso. O japonês come no mínimo 3 vezes por semana uns 20 pezinhos de frango por refeição, né? Para colocar o colágeno para eles da forma pura, né? Já o colágeno tipo 2, ele é produzido mais para a parte das articulações. Pode aliviar sintoma de osteoartrite, de artrite, de bursite, de hérnia de disco, de todas as dores musculares. Então, às vezes as pessoas dizem, eu estou com uma hérnia de disco, o que eu faço, Estela? Começa que a gente tem que limpar o corpo sempre e usar um colágeno tipo 2, né? E ali vai. Então, olha só, gente. Porque sem o colágeno tipo 2, a nossa cartilagem vai ser completamente destruída. Então, o colágeno tipo 2, ele repõe, né, o colágeno perdido e por causa da cúrcuma também ele ajuda muito a amenizar todos os tipos de dores, né? Então, a suplementação diária é indicado para prevenir todas essas partes de músculo, problemas com atleta, de tendões, né? Sempre que me dizem assim, Estela, eu estou com cãibra, isso, aquilo, aquele outro, eu digo, começa tomando mais água, né? Vamos tomar magnésio e vamos tomar o colágeno tipo 2, certo? Então, para prevenir para atletas, para obeso, para as pessoas que já têm histórico na família de problema de circulação, tá? Nós temos que usar o colágeno tipo 2. Agora, eu falei para vocês assim que 50% da população com mais de 35, 40 anos tem problema hoje. Eu vou dizer para vocês assim, ó, hoje nós temos criança com 9, 10 anos que precisam usar colágeno tipo 2, que nasce com problema já na estrutura muscular deles, né? Então, gente, temos que usar o colágeno tipo 2. Entender que 30% dessa proteína o nosso corpo precisa, ou seja, nós somos formados por isso. Nós temos colágeno nas cartilagens, no intestino, nos vasos sanguíneos, nos tendões, nos ossos, nos dentes, tudo a gente precisa de colágeno, tudo, né? E se a gente vê que a gente precisa, a gente tem que entender que muitas doenças autoimunes, elas também
tem muita ajuda com o colágeno tipo 2 e com a cúrcuma, que tem dentro do nosso próprio produto, do nosso, né, colágeno tipo 2, que é fantástico. Então, para promover qualquer melhora, muita melhora, eliminar dor das partes de problemas de joelho, né, articulações, artrite, bursite, hérnia de disco, ciático. Agora me esqueci, ainda esses dias eu consegui ajudar uma pessoa que estava com uma doença que é no braço, que dá nesse cano do braço, que dói todos os dedos, que eu não me recordo agora o nome, com o nosso colágeno tipo 2. Não é LER, mas a LER também, mas é um que dá, que inflama aqui. Então, gente, à medida que nós envelhecemos, nós precisamos mais de colágeno. A partir dos 30 anos, a gente perde 1%. Depois disso, para as mulheres que começam a ter o problema de menopausa, de 1 passa para 2% e vai num rolo muito rápido a necessidade, por isso que a gente começa a ter flacidez, ter dificuldade, perde a força dos músculos, não levanta mais peso, dói tudo, né? Então, gente, nós precisamos suplementar com colágeno tipo 2, muito mais que vocês possam imaginar, porque nessa estrutura, a nossa estrutura para ela ficar em pé, para que ela se movimente corretamente, sem dor, sem problemas de articulação, tem que ter um colágeno tipo 2 para ajudar a combater essa parte de oxidação, para ajudar nós a ter uma idade, atingir uma idade muito maior, né? Sem problemas de dores. Então, olha só, o colágeno tipo 2, o corpo produz um pouco, e depois ela vai reduzindo, mas ele, para nós aqui, ele é produzido em laboratório, a partir de cartilagem de frangos e bovina, né? Ela vai trabalhar muito, as nossas cápsulas vão trabalhar muito em prevenir dores articulares, como artrite, osteoartrite, artrose, osteoartrose, artrite reumatoide, lesão das articulações, lesão da cartilagem e assim muitos outros problemas, né? Gente, quando eu falo líquido sinovial, que ele vai enrijecendo, tá a linha para vocês verem do líquido sinovial. Esses problemas de menisco, de tíbia, né? Tudo isso o nosso colágeno tipo 2 vai fazer um trabalho muito, muito bom. Então, manter uma estrutura óssea saudável de cartilagem, condições artríticas, degenerativas e de articulações, falta de líquido sinovial, ou seja, de lubrificação, né? A falta disso, dano nos músculos, tecidos, lesões de tendões, vasos sanguíneos, nervos de articulação, inflamação de disco da coluna, de articulação, para dores e nervo ciático, tá? Tudo nós precisamos do colágeno tipo 2. Lembre que o colágeno tipo 2 também precisa de água. Nós precisamos de água sempre. Água é vida, tá? Então, para nós estimular mais a assimilação, nós precisamos usar mais água. Então, olha só, a cúrcuma, ela vem com um trabalho muito bom. E ao longo dos anos está sendo falado, e a cúrcuma hoje, ela combate inúmeras situações, mas principalmente é o maior anti-inflamatório natural que a gente tem, a cúrcuma, né? Então, quando as células dos nossos tecidos sofrem pressão, incham, inflama, né? O resultado é terrível, é flexibilidade, ela ajuda nessa inflamação dessa membrana, ela ajuda nos fluidos, né?
Ajuda a entrar mais facilmente toda essa parte, né? Então, a cúrcuma é uma planta medicinal que veio da Índia com mais de 6.000 anos, tipo aloe vera, a vida inteira. Então, ela vai ajudar nessa parte da fibra do colágeno, ela ajuda também a parte de fígado, né? Ela tem uma série, ela ajuda na cicatrização, para aquelas pessoas que têm má cicatrização, no funcionamento de todos os nossos órgãos internos. Então, gente, a nossa composição do colágeno é a melhor composição que vocês possam imaginar. Né? E porque o nosso colágeno, além de ser colágeno tipo 2, ele tem ali, então, o açafrão, o selênio, o manganês, o silício e o zinco. Então, ele vai tratar, ele é específico para isso ali, mas ele trata o restante dos colágenos também, ok? Fique comigo sempre, até segunda que vem. E não esqueçam, vamos botar o máximo de gente hoje agora na nossa PN, tá? É isso Conte aí, comigo. gente. Beijo, boa noite, tchau. Boa noite.